O controle da temperatura é uma das questões mais importantes para a criação de peixes tropicais. Ele é fundamental mesmo em locais onde a temperatura é quente normalmente, pois durante a noite, em geral, as temperaturas do aquário podem cair e isso pode gerar vários problemas, principalmente para cascudos amazônicos. O desafio vem quando a gente precisa controlar a temperatura de grandes volumes, por exemplo, um aquário jumbo, ou até mesmo uma bateria de aquários com vários aquários em recirculação. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer um sistema de controle de temperatura para grandes volumes utilizando uma resistência de inox, um controlador, no nosso caso aqui é um controlador da Coel Z31, mas existem outros modelos também, e um contator de potência, uma chave contator. Isso é muito importante, eu vou explicar o porquê daqui a pouquinho. Eu vou deixar aqui na descrição uma lista com todo o material utilizado para construir esse sistema e o link aonde a gente comprou esses materiais. Então dá uma olhadinha lá. Antes da gente continuar, eu preciso dar alguns avisos muito importantes aqui. Se você for fazer isso aí em casa, aí na sua instalação, primeiro assista todo o vídeo, estude todo o procedimento antes de começar a fazer. Isso é muito importante. Se você não tem experiência com elétrica, com eletrônica, peça ajuda para alguém que tem essa formação, que saiba mexer com isso, pois existem riscos de choque, gente? Então vamos tomar muito cuidado. Chame aí alguém que tenha alguma experiência para ajudar vocês a montar esse sistema. Depois que você tiver terminado de montar esse sistema, deixe ele rodando num aquário que não tenha peixes, tá, gente? Para testar justamente se as configurações estão certas, se as conexões foram todas feitas onde deveriam, porque se tiver algum erro você pode cozinhar os seus peixes. Então deixa rodando ali alguns dias, uns 2 dias, 3 dias no teste, para ver se tudo está funcionando direitinho antes de você colocar nos seus aquários principais. Muito importante também é ter um sistema de redundância, ou seja, tenha um outro sistema também de aquecimento, pode ser um termostato normal, porque se esse sistema aqui falhar, você vai ter um sistema que vai ali manter a temperatura até você descobrir que falhou e consertar a falha. Principalmente para o pessoal aí que vive em regiões mais frias, se um controlador desse para de funcionar, você pode perder toda a sua fauna do dia para a noite. Então é bom ter um segundo sistema, pode ser até menos dimensionado, mas que ele segure um pouco a temperatura até você observar que deu uma falha ali e tentar corrigir. E muito importante também, eu não sou especialista nem em elétrica nem em eletrônica, então eu vou falar algumas coisas aqui agora que podem ter alguns termos errados. Então, se você aí tem conhecimento dessa área, por favor, me corrija, escreve aí no comentário, tá? Já se tem algum termo errado, alguma conexão que poderia ter sido feita de forma mais adequada. A ideia é muito simples, você vai usar esse controlador de temperatura, que ele vai medir a temperatura da água, aí sempre que a temperatura abaixar de um certo nível que você vai falar para ele, ele vai energizar essa resistência e ela vai esquentar a água. Quando a água subir até o nível que você mandou aqui, ele vai desligar a resistência. Então, muito fácil, Mas na prática a gente tem que tomar cuidado com algumas questões que eu vou falar a partir de agora. Então vamos começar falando do controlador. Esse aqui é um controlador da Coel, uma marca bem legalzinha, marca brasileira. É comum aí em sistemas de refrigeração, em geladeiras, em chocadeiras também, tem muitas chocadeiras que usam controladores dessa marca. Existem vários modelos, e a gente vai usar aqui esse modelo que é o Z31. Existe um modelo que é próprio para aquário, que é o Z31E. Então, na hora de vocês forem comprar, prestem atenção nisso, Eu aconselho o Z31E porque ele já tem a função de resfriamento e de aquecimento, Ele tem 2 saídas ao mesmo tempo, então você pode controlar tanto um aquecedor quanto um chiller, no caso dos aquários marinhos, ou um ventilador, se você quiser pôr um ventilador ali na lâmina d'água do SUMP e já diminui a temperatura. Esse aqui não, ele tem apenas uma função, que é de resfriar. Então esse Z31 você tem que achar as configurações escondidas para você fazer a função de aquecer. A gente vai deixar isso em outro vídeo, prestem atenção no modelo que vocês têm para fazer a configuração certa. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção é que esses controladores aqui, eles têm uma capacidade máxima de corrente que pode passar por eles. Esse aqui, no caso, é 10 amperes, na entrada, 9 amperes. Então está escrito aqui nas configurações. E isso vai influenciar bastante o que você pode e o que você não pode fazer com esse controlador.
Por exemplo, essa resistência aqui, ela pode puxar muita corrente, né? Por exemplo, essa daqui nossa é de 3.000 watts. Então ela vai demandar muita corrente, mais do que esse carinha aqui pode aguentar. Então é por isso que a gente vai usar uma chave contatora. Ah, mas 3.000 watts é muita coisa, né? Esse aqui é para o nosso sistema, que a gente tem uma bateria aí com muitos aquários. Como é que você vai saber qual é a potência da resistência que vocês vão precisar, né? Uma regra de ouro é 1 watt para cada litro. Então, se você tem um aquário aí, um sistema de 1.000 litros, você tem que ter uma resistência de pelo menos 1.000 watts, que é para ela dar conta de aquecer aquela água numa eficiência suficiente. Então, calcule aí o volume que você vai precisar aquecer e escolha uma resistência adequada para esse volume. E a resistência tem que ter algumas características também, tem que ser uma resistência de inox. Tá, pessoal? É muito importante isso, porque existem outras resistências, né? Existem algumas resistências de cobre e até com outros materiais, só que o inox ele é inerte, né? Ele vai ficar em contato direto com a água. Se for cobre, o cobre ele vai ser tóxico para muitos organismos aquáticos. E a resistência que a gente está usando, principalmente essa daqui, ó, uma resistência que ela tem essa rosca, né? Ela tem uma flange com rosca. Ela é principalmente usada em boiler, né? Residencial, em boiler de sauna, né? Aquecimento de água para sauna. Então ele é bem fácil de encontrar aí na internet, né? Tem alguns links aí embaixo. Existem resistências também de banho-maria, né, que o pessoal tem muito em restaurante, naqueles stands, né, onde você põe a comida, que é de inox, ela pode ser utilizada também, só que a gente gosta dessa que tem essa rosca, porque ela vai encaixar certinho no nosso SUMP, que a gente vai fazer um furo no SUMP. Pois é, essa é uma das questões, a gente tem que furar o SUMP para ficar uma instalação bonitinha ali. Então a gente pega uma serra-copo, né, o termo na realidade é broca, mas a gente tem uma serra-copo de vidro ou de cerâmica, depende do que o seu SUMP é feito, que ela entra certinho aqui, a gente coloca um silicone e aí veda bem e fica bem legal. E essa parte aqui fica para fora do SUMP e isso aqui fica dentro d'água, né, na parede do SUMP. Depois de fazer esse furo, né, e colocar isso aqui ali na parede com silicone, espera 1 ou 2 dias até o silicone secar e faz o teste de estanqueidade. O que é um teste de estanqueidade? Você enche ali o seu SUMP e vê se está vazando, né? Você vai vazar aqui. Aí, se estiver tudo bacaninha, aí você pode passar para a próxima fase, que é as conexões elétricas. Mas como é que você vai saber quanto de energia você vai precisar, né, para esquentar aquela resistência que você já calculou com o seu aquário? Existe uma regrinha, né, na elétrica que é muito fácil e muito importante, que é volts vezes amperes é igual a watts. E aí também vai fazer muita diferença se a sua residência ou a sua instalação ela tem 110 ou tem 220, né, a voltagem. Porque olha só, vamos supor que você tem uma resistência aí de 1.000 watts que você precisa ligar, né? Se sua residência, a tensão é de 110, você vai precisar de um pouco mais de 9 amperes, né, para energizar aquela resistência. Se a sua residência for 220, né, fazendo as continhas, você vai precisar de 4,5 amperes. Então essa é a vantagem ou desvantagem de você ter 220 aí, né? Você, com uma rede de 220, você usa menos corrente, né? Menos amperagem nos seus aparelhos. E no nosso caso aqui, como eu falei, a nossa resistência é de 3.000 watts e obviamente esse controlador aqui que suporta 10 amperes não vai aguentar uma carga para uma resistência de 3.000 watts. No começo, eu ligava essa resistência direto no controlador, né, e funcionava bem por alguns dias, mas o que acontecia? Sem saber, na época, a potência da resistência que eu tinha era bem no limite do controlador. Eu tinha lido lá, né, o controlador acho que era de 12 amperes, eu tinha uma resistência acho que de 1.500, 2.000, não lembro direito, ela ficava bem ali no 12 mesmo, ela estava demandando 12 amperes e fiquei tranquilo, né, demorou algumas semanas, derreter os componentes, né? Porque o controlador estava trabalhando no limite. Então é muita energia que passa, começa a esquentar, aí vai derretendo os componentes, aí o circuitozinho aqui fecha ou abre, dependendo do modelo, e aí você perde o equipamento. E pode ter um problema ainda pior, que é se ele queimar e a energia estiver passando, né? Se ele queimar energizando aqui a resistência, você vai cozinhar seus peixes, porque ela vai funcionar infinitamente. E, de novo, são resistências muito potentes, né? Então, sempre toma cuidado. E é aí que entra a chave contatora ou relé auxiliar. Pode ter alguns outros termos aí que eu devo estar errando, né? Existem vários modelos, vários tipos, né, de relé auxiliar. Existem uns que são bem grandões, assim, mas você não precisa de tudo isso, né? O mais simples que tem é esse daqui. Então, esse aqui é um relé de 25 amperes, 2 NA. O que é NA? É normalmente aberto.
Então ele tem dois polos, tem duas entradinhas, né, independentes uma da outra, onde você vai colocar os cabos, e ele está normalmente aberto. O que significa? Que significa que ele não está ligado, ele está aberto. Quando está fechado é que ele está passando corrente. Então ele tem os dois polos e os dois estão normalmente abertos. Isso é muito importante, pessoal, porque se por um acaso o seu controlador queimar e parar de mandar energia para ele, ele vai estar aberto, ele é normalmente aberto. Ele só fecha, ou seja, ele só deixa passar corrente quando ele é energizado pelo controlador. Isso é muito importante, porque existem modelos que são normalmente fechados. Então, quando você não está mandando ele abrir, ele fica fechado. Então, isso é bem importante, e se o controlador queimar e ele estiver fechado, a sua resistência vai ficar ligada direto, você vai cozinhar seus peixes. Existem alguns modelos que ele é um normalmente aberto e um normalmente fechado. Então, não, peguem um que seja 2NA, 2 normalmente abertos. Isso é muito importante para evitar os acidentes que a gente já está falando aqui de você cozinhar seus peixes se tiver algum problema com o controlador. E qual que é a beleza, né, do relé auxiliar ou do controlador? Ele é que vai comandar a resistência. Então quem vai mandar energia para a resistência é ele. E como ele tem 25 amperes, né, de possibilidades aí, ele consegue muito bem trabalhar com a resistência. O controlador, ele vai conversar com o relé, mas a amperagem é muito baixinha, ele só vai mandar um sinal, abre ou fecha. E aí vai ter um cabo de energia chegando no relé que vai realmente passar energia para a resistência. Bom, essas foram as partes críticas que você precisa observar antes de montar o sistema, né? Então esses aparelhos aqui são muito importantes. Existem aí cabos, existem umas caixinhas para a gente colocar. Eu vou deixar tudo anotado aqui embaixo. No fim do vídeo vai ter um esquema elétrico para quem quiser montar, né, lendo o esquema. E agora eu vou passar a palavra para o Paulo. O Paulo é um aluno nosso aqui do laboratório, que ele que está montando esses sistemas. Então vocês vão poder ver com um pouco mais de detalhes como é que esse sistema funciona na prática. Então, passar a palavra agora para o Paulo. Bora lá, Paulo. Então, me chamo Paulo e vou estar explicando para vocês um pouco de uma ligação de sistema de aquecimento. Para começar, nós vamos estar trabalhando em um sistema onde a tensão vai ser 220 volts. E os componentes que vão ser utilizados vão ser um termômetro digital, uma chave contatora e uma resistência. Como vocês podem olhar em alguns momentos, vocês vão estar identificando uma lâmpada. Devido à resistência ser muito potente, eu achei melhor fazer uma simulação com uma lâmpada que a função vai ser a mesma, ativar e desativar a resistência. A gente começa com a entrada da tensão, sempre protegida, então nós vamos estar utilizando um disjuntor bipolar. Esse disjuntor ele é de 10 amperes, certo? Está bem dimensionado para o que nós estamos explicando aqui no momento. A gente tem a linha de entrada, certo? Que vai vir em duas fases da rede, que vai entrar nesse disjuntor que vai ser bipolar. A partir disso tem a saída, então ele já vai sair protegido através desse recurso do disjuntor. Ele saindo daqui, ele vai alimentar tanto a chave contatora, como também fazer uma ligação paralela ao termômetro digital. Então aqui nós temos de entrada duas fases, que vai ser identificada como fase 1 e fase 2, entrada em um disjuntor de proteção. O mesmo vai estar fazendo a proteção de todos os equipamentos mais para frente. Então aqui entrada e saída, vamos ter aqui um contator, um termômetro digital e uma resistência. Logo após a saída dos terminais do disjuntor, vai estar entrando no terminal 1 e 3, certo? De entrada da chave contatora. Logo em seguida vai ter pontes do terminal 1 para a chave 1 do termostato digital, assim também como do 3, que vai estar alimentando a porta 2 e a porta 4. Ou pode fazer até mesmo uma ligação direta aqui da 2 para 4 para estar sendo alimentada. Também da porta 1 vai estar sendo vai estar sendo energizado aqui o A1 da chave contatora. Logo em seguida, como vai estar aberto e toda vez que for acionado, ele vai fechar na chave 6. Vai sair da porta 6 e vai estar alimentando aqui a A2, certo? A porta 2 da contatora. Logo isso, ela vai estar ativando a saída da chave, que será através da porta 2 e 4, para estar alimentando a resistência, como vocês podem ver. Voltando ao controlador digital, ele vai ter aqui também na porta 10 e 11, onde vai estar sendo ligado, né, o ponto do sensor, onde vai estar identificando a temperatura para estar fazendo o seu acionamento. Beleza. Então, aqui a gente tem agora um modelo que vai estar trabalhando também de forma energizada para estar mostrando para vocês como funciona. Vou estar ligando o disjuntor, certo?
ele vai dar alimentação tanto para a chave contatora como para o termômetro. Automaticamente ele acionou. Nós estamos num ambiente aqui climatizado, onde ele está na média aí de 26 graus Celsius. Para que eu possa exemplificar para vocês, eu vou estar segurando na ponta do sensor do termômetro e aumentando ali como mostra o painel digital. Então esse está configurado para acionar desligar quando alcançar a temperatura de 30 graus Celsius. Para aumentar mais rápido a temperatura. A partir do momento que eu solto, o que vai acontecer? Vamos supor, na água com resistência, a temperatura vai começar a cair. E qual é a função dele? Ligar novamente para poder manter a água sempre aquecida. Então, como estamos em ambiente climatizado, a temperatura caiu, acionou. Aí eu seguro, né? Acionou lá o aquecedor, ele vai começar a aquecer a água. Chegou na temperatura controlada, o que vai acontecer? Ele vai acionar automaticamente. Então, assim, fica sempre mantendo um ambiente para esses animais, no caso, utilizado em aquário, sempre numa temperatura de fato ali adequada, confortável, para a faixa de conforto para esses animais. Aqui vocês vão ver o sistema na prática. A gente vai mostrar algumas das nossas caixas que a gente montou aqui. Então, vocês podem ver que tem uma caixa de passagem e dentro dela a gente organiza os equipamentos, né, que já estão ligados, como a gente já mostrou agora há pouco. Aqui a gente tem o furo do SAMP, onde a gente cola a resistência, né, a gente cola ela por fora, então a serra copo ela tem que ser um pouquinho menor do que a base da resistência, né. A gente cola com bastante silicone, espera secar e depois faz essas conexões aqui, né, e essa é uma caixinha de passagem. Essa aqui é uma outra caixa, né, vocês podem ver que as caixinhas não tem um padrão, né, a gente pega a caixinha que está disponível, a gente faz o furo dela, que esses furos não tem, ela não vem com ela, então a gente fura ali para caber certinho onde está a resistência. Então ó, aqui a gente cola ela com silicone do lado de fora também, e aí vocês podem ver, né, que fica um sisteminha bem bacana. Então essa é uma caixa de sobrepor, uma caixa de passagem de sobrepor, e aí a resistência fica por dentro da água. Então aqui uma outra, né, de novo o nosso SAMP. Vocês podem ver que a resistência fica ali dentro da água e a gente coloca também uma bomba de circulação para homogeneizar bastante a temperatura antes dela voltar para o aquário. Vocês podem ver que essa resistência aqui, ó, que é uma resistência de 3.000 watts, ela suporta todos esses aquários. Então tem bastante aquário aqui nessa bateria, né, e ela fica todo mundo fica homogeneizado aí com a mesma temperatura. Então é um sistema bem eficiente da gente controlar a temperatura de vários aquários em recirculação. Então a água volta aqui para o sistema e depois de filtrada ela vai ali, a temperatura aquecida na temperatura que a gente pediu, né? Então, tá bacana aqui, ó, 30 graus constantes. Essa é a melhor forma da gente manter os nossos peixinhos aí em condições adequadas e constantes. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado e deixe seus comentários aí. Se tiverem mais dúvidas, a gente vai fazer um vídeo ainda como configurar esses controladores. Beleza, gente? Até a próxima!